Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus durante 40 anos na cidade de Zora. Lá vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não teve filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas vai engravidar e dar à luz um filho. Agora, tome cuidado para não beber vinho ou outra bebida fermentada e para não comer nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho, cuja cabeça nunca será tocada por uma navalha, porque o menino será um nazireu dedicado a Deus desde o ventre. Ele assumirá a liderança na libertação de Israel das mãos dos filisteus. Entusiasmada e surpresa, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo, quando suas palavras fossem cumpridas, qual deveria ser a regra que governaria a vida e o trabalho do menino. O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deveria fazer tudo o que ele havia ordenado. Logo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. Enquanto Sansão crescia, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo enquanto ele estava em Mahanã, entre Zora e Ascalon. Quando um jovem Sansão desceu para Tímina e viu uma mulher filisteia, ele voltou para casa e disse a seus pais: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Agora busque-a para mim como minha esposa. Seus pais ficaram consternados porque ele queria se casar com uma filisteia, perguntando se não havia uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo. Você deveria ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão insistiu. Arranje-a para mim. Ela é a pessoa certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que estava procurando uma ocasião para confrontar os filisteus. Em seu caminho para Tímna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito, quando de repente um rugido perfurou o ar. Um jovem leão feroz e selvagem atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele e com uma onda de força divina, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos como se alguém rasgasse um cabrito. A carcaça do leão ficou em pedaços, um testemunho da força incrível de Sansão. Mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que havia feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, ele virou-se para olhar a carcaça do leão e viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Retirou o mel com as mãos e comeu, enquanto se reunia com seus pais. Deu-lhes um pouco e eles também comeram. Mas ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Tímna, Sansão propôs um enigma aos seus 30 companheiros filisteus. Deixe-me contar-lhes um enigma. Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se vocês não puderem me dizer a resposta, vocês devem dar a mim 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Eles disseram: Conte-nos seu enigma, vamos ouvir. Ele respondeu: Do comedor saiu comida e do forte saiu algo doce. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram a Sansão: Sua esposa convenceu seu marido a explicar o enigma para nós. Ou queimaremos você e a família de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade. A esposa de Sansão se jogou sobre ele, soluçando. Você me odeia, você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas você não me disse a resposta. Sansão respondeu: Eu nem expliquei para meu pai ou minha mãe. Então por que eu deveria explicar para você? Ela chorou durante os 7 dias inteiros da festa, e no 7º dia, quando ela finalmente contou ao povo, eles explicaram o enigma. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão disse a eles: Se vocês não tivessem arado com meu coração, vocês não teriam descoberto meu enigma.
Então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu para Ascalon, matou 30 homens, despiu-os de tudo e deu suas roupas para aqueles que explicaram o enigma. Ardendo de raiva, ele voltou para a casa de seu pai, e a esposa de Sansão foi dada a um de seus companheiros que o havia acompanhado na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Eu vou para o quarto da minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha tanta certeza de que você a odiava," disse ele, "que a dei para sua companheira. Sua irmã mais nova não é mais atraente? Leve-a em vez disso." Sansão disse: "Desta vez, eu tenho um motivo certo para me vingar dos filisteus. Eu realmente vou prejudicá-los." Então, ele saiu e pegou 300 raposas, amarrou-as com rabo em pares, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de grãos. Os campos dos filisteus estavam em chamas, o cheiro de colheitas queimadas encheu o ar e os gritos dos filisteus ecoaram enquanto seu sustento se transformava em chamas. Ele queimou os choques e os grãos em pé, junto com os vinhedos e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem fez isso, foi dito: "Sansão, o genro de Timna." Porque sua esposa foi dada a seu companheiro, os filisteus subiram e queimaram a casa de seu pai. Sansão disse a eles: "Já que você agiu assim, eu juro que não vou parar até que eu me vingue de você." Ele os atacou violentamente e massacrou muitos deles. Então ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etam. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" Eles responderam: "Viemos para prender Sansão, para fazer com ele o que ele fez conosco." Então, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não percebe que os filisteus são governantes sobre nós? O que você fez conosco?" Ele respondeu: "Eu simplesmente fiz com eles o que eles fizeram comigo." Eles disseram a ele: "Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jurem para mim que vocês mesmos não vão me matar." Concordaram: "Nós apenas amarraremos você e o entregaremos a eles. Não vamos matá-lo." Então eles o amarraram com 2 cordas novas e o conduziram para cima da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram em sua direção, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços tornaram-se como linho carbonizado e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um burro, ele agarrou-a e derrubou 1000 homens. O chão estava cheio de caídos. Sansão, de pé, alto e ensanguentado, mas vitorioso, segurava a queixada em sua mão. Então Sansão disse: "Com uma queixada de burro, eu fiz deles burros. Com uma queixada de burro, matei 1000 homens." Quando ele terminou de falar, jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado Ramate-Leí. Porque ele estava com muita sede, ele clamou ao Senhor: "Você deu ao seu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então Deus abriu um lugar oco em Leí, e a água saiu dele. Quando Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele reviveu. Então a fonte se chamava Enacor, e ainda está lá em Leí. Um dia, Sansão foi para Gaza e viu uma linda mulher. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: "Sansão está aqui." Então eles cercaram o lugar e ficaram esperando por ele à noite, no portão da cidade. Eles não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo: "Amanhã, de manhã, o mataremos." Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Levantou-se no meio da noite, agarrou os portões da cidade, incluindo os 2 pilares e o trinco, e os levantou com as suas pernas. Colocou-os sobre os ombros e carregou-os até o topo da colina que está em frente a Hebron. Sansão amava uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram a ela e lhe disseram:
Engane-o e descubra o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 ciclos de prata. Então Dalila disse a Sansão: Diga-me, eu te peço, qual é o segredo da sua grande força e como você pode ser amarrado e dominado? Sansão lhe respondeu: Se alguém amarrar-me com 7 cordas secas que ainda não foram secas, eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas secas que ainda não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com os homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele rompeu as cordas como se fossem um fio de linho, e a força de suas mãos não se revelou. Então Dalila disse a Sansão: Você me enganou e mentiu para mim. Diga-me, eu te peço, qual é o segredo com o qual você pode ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se alguém me amarrar com cordas novas que ainda não foram usadas, eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Com os homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele rompeu as cordas das suas mãos como se fossem um fio de linho. Então Dalila disse a Sansão: Até agora você me enganou e mentiu para mim. Diga-me, eu te peço, qual é o segredo com o qual você pode ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça com o fio e prender a trança com um pino, eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila o fez adormecer e teceu as 7 tranças de sua cabeça com o fio e prendeu a trança com um pino. Com os homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do seu sono e arrancou o pino, o fio e a trança. Então ela lhe disse: Como você pode dizer, eu te amo, quando o seu coração não está comigo? Você me enganou 3 vezes e não me contou qual é o segredo da sua grande força. Então ele lhe revelou todo o seu coração e disse: Nunca passou uma navalha sobre a minha cabeça, pois eu sou um nazireu dedicado a Deus, desde o ventre de minha mãe. Se a minha cabeça for raspada, minha força se afastará de mim, e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado todo o seu coração, enviou mensagem aos governantes dos filisteus: Venham subir esta vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os governantes dos filisteus subiram para ela e trouxeram com eles o dinheiro. Ela fez com que Sansão adormecesse em seu colo e chamou um homem para raspar as 7 tranças de sua cabeça. Começou a dominá-lo e sua força se afastou dele. Ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e pensou: Vou sair como das outras vezes e me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Então os filisteus prenderam-no e vazaram seus olhos. Levaram-no para Gaza e o prenderam com 2 correntes de bronze. Ele trabalhava no moinho na prisão. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer novamente depois que ele foi raspado. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para se alegrar. Eles disseram: Nosso Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos, o devastador da nossa terra, que multiplicou nossas mortes. Quando as pessoas viram Sansão, começaram a louvar seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, o devastador da nossa terra, que multiplicou nossas mortes. Mas quando seus corações estavam alegres, disseram: Chame Sansão para que ele possa nos entreter. Então chamaram Sansão da prisão, e ele entreteve-os. Fizeram-no ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o conduzia: Coloque minhas mãos nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa apoiar-me contra elas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e todos os governantes dos filisteus estavam lá. Cerca de 3.000 homens e mulheres estavam na área superior que assistiam Sansão entreter. Então Sansão clamou ao Senhor: Ó Senhor Deus, lembre-se de mim. Peço-lhe, Deus, dê-me força apenas esta vez, e permita que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão abraçou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, inclinou-se contra elas, a mão direita contra uma coluna e a mão esquerda contra a outra. Sansão disse: Que eu morra com os filisteus.
Então ele inclinou-se com força, e o templo caiu sobre os governantes e todo o povo que estava nele. Assim, ele matou mais pessoas na sua morte do que durante sua vida. Seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para levar o corpo dele. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, na sepultura de Manoá, seu pai. Sansão teve 20 anos de julgamento sobre Israel. Seu pai liderou Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um lembrete poderoso de como Deus pode usar até mesmo indivíduos imperfeitos para cumprir seus propósitos. A força extraordinária de Sansão foi igualada apenas por suas fraquezas humanas, mas, no final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos proclamar a palavra de Deus.